Deus. Gostaria de ler com os irmãos Lucas 19. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado. Lucas 19. Amém. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer assim: Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus. Mas sendo pequeno de estatura, não conseguiu por causa da multidão. Então correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu devo ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Com todos os que viram isto começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedaria com homens pecadores. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, ainda restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois quem também é este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nessa noite, meu Deus, eu te apresento a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Pai, fala o nosso coração, meu Pai. Fala, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai, mas fala, meu Pai, aquilo, meu Pai, que vai acrescentar nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, que a sua palavra é a verdade, meu Pai, e que ela venha entrar no nosso coração, meu Pai, e que ela venha, meu Pai, gerar frutos, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar, por favor, igreja. Irmãos, a palavra do Senhor vem dizer que agora Jesus estava chegando. Ele estava chegando em Jericó e havia uma grande multidão com Jesus. Por que havia uma grande multidão com Jesus? Quando Jesus ia entrando às portas de Jericó, havia um homem sentado na beira da estrada e agora ele vai ouvir muita zoeira, ele vai ouvir muitas vozes e ele começa a perguntar o que está acontecendo, o que é isso, e alguém vai dizer para aquele homem que Jesus vem passando e com ele vem uma multidão. Esse homem que estava sentado era o cego no caminho de Jericó. Esse homem não via e ele cria que o Senhor poderia curar a sua visão, porque todos estavam ouvindo falar de Jesus. E agora Jesus vem no caminho de Jericó e seria a última vez que Jesus passaria ali, porque Jesus já estava no fim dos seus... Jesus estava chegando para o fim da sua caminhada com os seus discípulos, que duraram 3 anos e meio, e seria a última vez que Jesus passaria em Jericó. E eu queria dizer para os irmãos que nessa noite o Senhor quer falar conosco de 2 oportunidades, falar com nós de 2 homens, e o primeiro homem era esse cego, que agora ele fica sabendo que Jesus vem, e ele não se contém, e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que esse homem conseguiu chamar a atenção de Jesus, meus irmãos? Porque quando esse homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sim, ele está falando que ele crê que Jesus é da descendência de Davi, porque José era pai de Jesus e ele era da descendência de Davi, e a palavra do Senhor vinha nos dizer que o Messias viria pela descendência de Davi. Então, quando esse homem fala isso, ele está colocando uma fé tão grande no seu coração, meus irmãos. Quando esse homem está falando isso, ele está crendo que aquele que vem é o Messias, que aquele que vem é Jesus e ele pode o curar. Nessa noite, meus irmãos, nós devemos clamar ao Senhor como esse homem. Muitas pessoas chegam na casa do Senhor e não têm coragem de abrir a sua boca para clamar ao Senhor. Mas se você veio buscar a sua vitória, clama a Ele, porque Ele está aqui. Ele está no nosso meio e Ele garante a nossa vitória. Não havia nada que Jesus não podia fazer. Não havia milagre nenhum que Jesus não podia operar. Tudo Ele podia fazer. Mas Ele pedia um homem que tivesse a fé, e aquele homem tinha fé, meus irmãos. Aquele homem usava uma capa da humilhação. Quem usava aquela capa podia pedir esmola e podia estar nas portas dos lugares esmolando.
e eles tinham que pagar um certo preço para poder usar aquela capa. Somente quem tinha a capa podia pedir a esmola. Os historiadores da palavra dizem que quando aquele homem se levanta, ele joga a sua capa fora, porque ele sabia que Jesus ia fazer um milagre na sua vida. Quando nós cremos, glória a Deus, aleluia. Nessa noite, meus irmãos, quando nós clamarmos a Jesus, para Ele ter misericórdia de nós, Ele vai ouvir o nosso clamor. É só nós termos fé, porque o Senhor é aquele que quer mudar a nossa história, o Senhor é aquele que quer mudar a nossa caminhada, e a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele cego agora que não é cego mais, ele vai correndo atrás de Jesus e dando glória a Deus, e agora essa multidão vai entrar dentro de Jericó, meus irmãos. E agora toda Jericó está sabendo, porque aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, o cego via, o coxo andava, o paralítico andava. Aonde Jesus passava, o milagre acontecia. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus está aqui no nosso meio nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Irmãos, quando Salomão ele vai construir a casa do Senhor, porque o Senhor não permitiu que Davi construísse a sua casa, porque nas mãos de Davi há sangue. Davi é aquele que guerreou e lutou e ganhou muitas guerras no nome do Senhor e pelo Senhor, tanto que ele venceu aquele gigante que estava falando mal do Deus de Israel. Então Salomão, que não tinha sangue nas suas mãos, vai construir um templo para Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Deus não habita no templo construído por mão de homens. Por quê, meus irmãos? Nessa noite o Senhor não está nessas paredes, nessa noite o Senhor não está nessas cadeiras, nem mesmo nesse púlpito, meu irmão, mas Ele está no nosso coração, porque nós somos verdadeiramente a casa do Senhor, nós verdadeiramente somos o altar do Senhor, o Senhor habita em nós. Quando nós saímos daqui, a presença do Senhor sai junto conosco. Às vezes uma pessoa vê alguém roubando a igreja e fala assim, mas o Senhor não estava lá. Não, o Senhor habita em nós. O templo que Deus construiu é o homem, e Deus habita no homem, aquele que dá lugar para o homem. Então quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, o Senhor está aqui conosco, e quando nós formos embora, o Senhor vai junto conosco, porque o Senhor nunca nos abandonou na sua caminhada. Mesmo quando você estava passando por dificuldade, você estava na luta, você estava no deserto, e você clamava ao Senhor e Ele não respondia, mas é porque Ele estava trabalhando ao seu favor, e no final você recebeu a vitória, ou ainda vai receber, porque a vitória do Senhor na sua vida, meu irmão, nessa noite é muito grande, porque você deixou tudo na sua casa e veio estar com o Senhor. O Espírito Santo te tocou e te trouxe aqui, e você não veio em vão, porque o Senhor está no nosso meio, e Ele vai decretar a vitória na sua vida, Ele vai decretar o milagre nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Queria dizer para os irmãos que Zaqueu, o coração de Zaqueu agora encheu de alegria ao ouvir que Jesus viria, porque ele vai correr ao encontro de Jesus. Zaqueu, ele sabia que ele era um homem falho. Zaqueu, ele sabia que ele era um homem que estava em pecado. Zaqueu sabia que ele era um homem que ele estava tomando das pessoas até aquilo que as pessoas não tinham, e naquele lugar ninguém gostava de Zaqueu, todos falavam mal dele. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus sabe tudo sobre a nossa vida, quando nós caímos, quando nós erramos e quando nós pecamos, mas Jesus é aquele que Ele não separa ninguém. Ele veio por todos nós, ainda que nem todos nós vamos ser alcançados por causa do nosso coração, porque aquele que não tem fé, ele não agrada a Deus, e é impossível de Deus fazer a obra na sua vida. Deus não está nos chamando obrigado, mas Ele nos dá a nossa escolha de estar na presença dEle. Hoje você escolheu estar aqui, e hoje também o Senhor escolhe você para derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Hoje o Senhor nos separa para nos levantar no meio de um povo ao qual muitos vão perecer, porque não querem ouvir a voz de Deus, meus irmãos. A verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra. Nós estamos aqui para pregar a verdadeira palavra, nós estamos aqui para pregar Jesus, meus irmãos. E Jesus agora, Ele vai passar naquele lugar por causa de um pecador.
Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que nós somos pequenos e Zaqueu era pequeno? E quantas vezes a multidão de pecados que nós mesmos temos, a multidão que se levanta contra nós, o inimigo que põe barreiras e nós falamos, nós não vamos conseguir e deixamos de receber a nossa vitória. Mas Zaqueu era um homem valente e ele não temeu a multidão, ele queria ver Jesus porque ele sabia que Jesus era um homem totalmente diferente dele. Zaqueu sabia que Jesus pregava a verdade, meus irmãos, e que Jesus não ia ir a favor do que ele fazia, porque o que ele fazia era errado. O que ele fazia não agradava a Deus. Ele sabia que Jesus ia falar para ele a verdade e mesmo assim ele foi de encontro ao Senhor. Assim não somos nós. Quantas vezes nós erramos, mas nós voltamos para a casa do Senhor para ouvir a sua palavra. É porque nós sabemos que somente Deus tem a palavra que gera vida eterna em nós. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna. Somente Jesus pode nos levar ao céu, porque a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E se hoje nós estamos aqui buscando a verdade e a vida, e nós estamos no caminho que é Jesus, Ele não vai deixar nós errarmos o caminho, meus irmãos. Nós estamos aqui para buscar a Deus, para morar no céu, meus irmãos. E agora o esforço de Zaqueu, meus irmãos, foi em subir numa figueira brava. Estudando uma figueira brava, é uma árvore que tem muitos espinhos, mas ele não mediu esforço para ver Jesus, e agora ele subiu naquela figueira brava. Eu creio que ele se arranhou, eu creio que ele se arrastou, mas ele subiu. Ele não deixou a multidão impedir dele ver Jesus. Que nessa noite, meu irmão, nós não deixamos a multidão impedir de nós vermos Jesus. Nós estamos aqui e Ele também está aqui. E se você veio aqui hoje, você vai ver Jesus, porque Ele está no nosso meio, meus irmãos. Talvez você não vai ver ao olho carnal, mas se você pedir a Ele no olho espiritual, muitos servos de Deus tiveram um encontro com Jesus ainda em vida, meus irmãos. João viu Jesus glorificado. Jesus fez uma promessa para João, que João veria Jesus. E quando João é arrebatado no céu para escrever o Apocalipse, agora ele vai ver a Jesus. E essa promessa é para mim e para você, meus irmãos. Nós que andamos com Deus, nós vamos ver a Deus. Nós não vamos ficar sem ver Deus, porque Deus é que está nos chamando. E eu queria dizer para você que quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, é porque Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. E nessa noite Ele nos chamou para estar na sua casa. Nessa noite Ele nos chamou para fazer concerto com nós. Nessa noite Ele nos chama e diz que conhece o nosso pecado, que vê o nosso pecado, mas Ele é maior do que isso. E o sangue dele pode nos purificar quando nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos a Ele. Nós devemos, meus irmãos, confessar os nossos pecados para que Jesus venha nos limpar, meus irmãos. Porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo essa epidemia e foi Deus que permitiu tudo isso para que nós venhamos que hoje o homem está tirando o nosso livre-arbítrio por trás do inimigo. O homem conseguiu fechar a igreja, o homem colocou o mundo em quarentena. E o inimigo está atrás de tudo isso, meus irmãos. Isso é o anticristo que está chegando no cenário. Ele ainda não se apresentou, mas ele está usando da tecnologia para roubar a minha alma e para a sua alma. Muitos não querem pregar mais a volta de Jesus, mas querem pregar prosperidade. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma no final? Então não precisamos desse evangelho que é ostentação, que é dinheiro, que é você tem que ter, que é se você está com Deus você tem que ter. Mas o mais importante, meus irmãos, é quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor falar no nosso lugar. Quando nós orarmos com a pessoa ser curada. Quando nós pregarmos a palavra, uma alma ser salva, porque a alma, ela tem um valor inestimado para o Senhor. Por isso Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus fez aquele sacrifício para salvar a nossa alma. Ninguém poderia nos salvar, nós já estávamos condenados, mas quando Jesus vem e derrama o seu sangue, somente o sangue de Jesus pode nos purificar e pode nos dar a vida eterna. E Ele já fez, Ele já pagou esse preço por mim e por você, meus irmãos. E quando Jesus chama Zaqueu, meus irmãos, e fala com ele, na sua casa hoje eu vou ficar. Zaqueu teve que descer daquela árvore, meus irmãos. Quando Zaqueu desce daquela árvore, meus irmãos, ele vai se humilhar diante de Jesus, ele vai confessar diante de Jesus que ele errou, mas que ele vai devolver aquilo que ele roubou. Ele confessa, ele abre o seu coração.
Quando nós estamos diante de Jesus, meus irmãos, que nós abrimos o nosso coração e confessamos tudo aquilo que nós fizemos, nós não devemos confessar para o homem, mas nós devemos confessar para Jesus, porque é Jesus que pode nos perdoar, é só Jesus que pode nos salvar. E Zaqueu agora ele vai confessar tudo aquilo ao Senhor, e Jesus vai dizer para ele que hoje a salvação entrou na casa de Zaqueu. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que hoje a salvação do Senhor está entrando na nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Se você está orando, se você está clamando por alguém que está dentro da sua casa, que se desviou do caminho do Senhor, ou que ainda não serve ao Senhor, meus irmãos, o Senhor está entrando na sua casa, pelo simples motivo de você ter entrado dentro da casa de Deus nessa noite. O Senhor hoje entra na sua casa, Ele joga por terra todas as ciladas do inimigo, Ele quebra as algemas, Ele quebra o cativeiro, porque o Senhor é contigo, meu irmão. E quando você entrar na sua casa, meu irmão, você já entra recebendo a sua vitória, porque o Senhor está junto conosco. Ele não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Ele está nos separando nessa noite para falar ao nosso coração sobre santidade. Se nós não tivermos santidade, nós não veremos a Deus. É necessário nós nos humilharmos, é necessário nós clamarmos ao Senhor, é necessário nós voltarmos atrás naquilo que nós erramos e falarmos com o Senhor e pedir perdão para o Senhor. Hoje nós devemos descer da árvore da incredulidade, hoje nós devemos descer da árvore daquilo que tem nos afastado do Senhor. Hoje nós não devemos ter medo da multidão, porque o Senhor é aquele que nos purifica. O inimigo ele vem nos condenar e vem dizer que nós não podemos ser salvos, vem dizer que nós somos sujos, mas Jesus vem e fala tudo ao contrário. Jesus diz que quando nós estamos fracos é porque nós somos fortes, é porque quando nós estamos fracos nós reconhecemos que Jesus é tudo para nós. E aí nós não vamos perder a nossa batalha, porque quando Jesus está na frente, meu irmão, todo mal tem que bater em retirada. E nessa noite, quando nós saímos daqui, nós levamos Jesus na frente. Glória a Deus, aleluia. Eu queria dizer para os irmãos que a palavra do Senhor vem nos dizer assim: maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes eu também pensei que maldito é se eu confiasse em outro homem e aquele homem ia me dar a rasteira. Mas quando Deus fala maldito, é o homem que confia no homem, é quando você confia na força dos seus braços. Quando você fala, eu vou e vou fazer, eu faço, eu posso, e você esquece de Deus. Aí você é o maldito, porque você está confiando em você. Mas nessa noite nós vamos ser benditos, porque nós vamos confiar que Jesus vai na frente. Nós vamos colocar Jesus na frente e nós seremos benditos de Deus, porque maldito é quem confia no homem, mas nós faremos diferente. Nós só confiaremos no Deus que nós servimos e Ele nos garante a vitória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Então, irmãos, nessa noite, 2 homens tiveram a oportunidade de ver Jesus. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó, porque Jesus já estava a caminho do que aconteceria com ele. Um versículo antes ele vai falar com seus discípulos e despedir deles e dizer sobre a sua morte, mas eles não vão entender, porque Jesus diz que ele vai morrer e vai ressuscitar no 3º dia. Muitos aí fora não entendem o sacrifício de Jesus, porque Jesus não veio para reinar na terra, Jesus veio para reinar no céu. Os israelitas, os hebreus, estão esperando um Deus, esperando o Messias, como era Davi, que lutava com lança, que lutava com cavalo. Mas Jesus já veio e o reino de Jesus é espiritual. Quando nós buscarmos Jesus no Espírito, a nossa vida vai mudar. Quando nós tentarmos matar a nossa carne e viver em Espírito, aí sim nós vamos entender o reino de Jesus. Porque o reino de Jesus não é carnal e o reino de Jesus não é aqui, meus irmãos. Por isso ele vai vir buscar a sua igreja e vai nos levar para morar com ele no céu. Então, quando nós matarmos o homem carnal que está dentro de nós, matar o homem carnal, meus irmãos, é negar tudo e seguir a Jesus. Matar o homem carnal é, às vezes, no domingo você está cansado e falar assim, hoje eu não vou na casa do Senhor, mas aí você lembra de tudo que Jesus tem feito por você e você levanta e fala, não, hoje eu vou à casa do Senhor. E foi isso que nós fizemos nessa noite. E o Senhor agrada de nós.
porque o Senhor permitiu de nós chegarmos até aqui. Muitos que poderiam estar aqui não estão aqui hoje e não vão receber a sua vitória. Cada dia que nós caminhamos, nós recebemos uma vitória com o Senhor. E nessa noite você caminhou e eu não posso te dizer o que você recebeu com o Senhor, mas eu sei que a vitória do Senhor vai descer na sua vida. Eu creio que a vitória do Senhor está chegando nas suas mãos. Nós temos lutado para estar de pé na presença do Senhor e nesses últimos dias há tanta dificuldade. O inimigo, ele quer nos parar de vir na casa do Senhor, porque aqui nós escutamos a verdade, aqui nós vivemos a palavra do Senhor e nós devemos fugir da face do mal. Nós devemos permanecer na casa do Senhor, como a irmã falou. Nós devemos continuar buscando a Deus. Se é aqui que nós estamos sentindo que Deus vai nos salvar, é aqui que nós devemos ficar. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é aquele que coloca no nosso coração que nós estamos salvos. Se nessa noite você sente no seu coração que você está salvo, que ainda que você peca, que você erra, mas você pediu perdão para o Senhor e você sente a salvação no seu coração, meu irmão, você é um homem espiritual. Mas se nessa noite você não está sentindo que você está salvo, que você não está sentindo que você está bem com o Senhor, essa noite você tem que colocar a sua vida diante de Deus e pedir perdão para Ele, meus irmãos, porque nessa noite Jesus pode voltar. Nós estamos aqui e não sabemos o que está acontecendo no mundo lá fora. Nós estamos aqui e Jesus pode voltar nesse instante. Hoje, Ele nos deu a oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra, cultuando a Ele, e até agora Ele não voltou. Mas nós não sabemos a hora que Ele vem, porque Ele vem como ladrão. E nós não devemos desperdiçar a oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na presença dEle. Aqui nós estamos vivendo passageiramente. Talvez você vai viver 30, 40, 50 anos, mas lá vai ser eternidade, lá vai ser para sempre. Lá nós vamos cantar junto com os anjos: santo, 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 santo é o Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de agradecer a minha rica oportunidade. Até aqui o Senhor falou comigo. Vamos orar para nós agradecermos a Deus, Ele ter permitido nós estarmos aqui e nos levar em paz. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nessa noite, meu Pai, eu apresento a Tua igreja, meu Deus. Aqui está a Sua palavra, Senhor. Que essa palavra, meu Pai, venha provocar vida, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, venha trabalhar no nosso ser, meu Pai. Não só no ser dos irmãos, meu Pai, porque essa palavra fala comigo também, Senhor. A palavra trata comigo, Senhor. Eu não vim aqui para julgar ninguém, Senhor. Mas a Sua palavra nos julga, meu Pai, e nos ensina a verdade, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a caminhar perante a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ouvir a Tua voz. Nos ensina, meu Pai, trabalhar, meu Pai, da forma que o Senhor quer, meu Pai. Meu Deus, continua dando força para cada um dos irmãos que vieram aqui nessa noite. Meu Deus, eu não sei o que eles vieram buscar, meu Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor é poderoso para fazer na vida deles, meu Pai. Como o Senhor fez na vida de Zaqueu, meu Pai, faz nas nossas vidas, meu Pai, para que nós podemos ouvir do Senhor, meu Pai, que nós recebemos a vida eterna, meu Pai. Confirma, meu Pai, a Sua salvação na nossa vida nessa noite, Senhor. Meu Deus, que o Seu Espírito Santo venha falar mais alto dentro de nós nessa noite, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos, meu Pai. Meu Deus, leva cada um de nós em paz. Nos guia no nosso caminho, meu Pai. Abençoa a semana, meu Pai. Que essa semana, meu Pai, seja uma semana de vitória. Que nós venhamos, meu Pai, pisar na cabeça do inimigo, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, vencer a multidão. E que, se preciso, meu Pai, nós subimos na árvore para falar com o Senhor e para te ver, meu Pai. Porque o Senhor sempre está pronto para ouvir a nossa voz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Se alguém quiser receber uma oração. Amém? Meu Deus, meu Pai, eu te entrego nas suas mãos, meu Pai, a vida da nossa irmã, meu Pai. Guarda ela, meu Pai, guarda a sua família, meu Pai. Muda a história dela, abençoa ela, meu Pai. Dá a ela, meu Pai. Derrama sobre ela os seus dons, meu Pai. Ajuda, meu Pai, a sua serva a fazer a sua obra. Visita a sua